Você que tem a tua Bíblia, abra no livro de 1 Coríntios, capítulo 12, do verso 12 ao verso 26. Aleluia. 1 Coríntios, capítulo 12, do verso 12 ao verso 26. É uma leitura um pouquinho extensa, um pouquinho só, mas que vai ser proveitosa. Amém? Todos acharam? Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Espera aí, gente. Diz assim a palavra do Senhor. O corpo humano tem muitas partes, mas elas formam um só corpo. O mesmo acontece com relação a Cristo. Alguns de nós são judeus, alguns são gentios, alguns são escravos e alguns são livres, mas todos nós fomos batizados em um só corpo, pelo único Espírito, e todos recebemos o privilégio de beber do mesmo Espírito. De fato, o corpo não é feito de uma só parte, mas de muitas partes diferentes. Se o pé diz, não sou parte do corpo porque não sou mão, acaso por isso deixa de ser parte do corpo? E se a orelha diz, não sou parte do corpo porque não sou o olho, será que por isso deixa de ser parte do corpo? Se o corpo todo fosse olho, como vocês ouviriam? E se o corpo todo fosse orelha, como se sentiriam o cheiro de algo? Mas o nosso corpo tem muitas partes. E Deus colocou cada uma delas onde Ele quis. O corpo deixaria de ser corpo se tivesse apenas uma parte? Assim, há muitas partes, mas um só corpo. O olho não pode dizer à mão, não preciso de você. E a cabeça não pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Ao contrário, algumas partes do corpo que parecem mais fracas são as mais necessárias. E as partes que consideramos menos honrosas são as que tratamos com mais atenção. Assim, protegemos cuidadosamente as partes que não devem ser vistas, enquanto as mais honrosas não precisam dessa atenção especial. Deus estruturou o corpo de maneira a conceder mais honra e cuidado às partes que recebem menos atenção. Isso faz que haja harmonia entre os membros, de modo que todos cuidem uns dos outros. Se uma parte sofre, todas as outras sofrem com ela. E se uma parte é honrada, todas as outras com ela se alegram. Amém? Gente, vocês querem vir cá para frente ou querem ficar aí atrás? Aqui está bem vazio, ó. Quem quer vir cá para frente? Deixa eu tirar vocês da zona de conforto. Aleluia! Glória a Jesus. A irmã, falei para ela vir para frente, já foi lá fora. Você foi lá buscar água para mim, filha? Amém? Estão aí bem onde vocês estão? Então tá bom. Aleluia. Glória a Deus. Curva a sua cabeça, vamos orar mais um pouco? Amém. Pai, eu quero te louvar nessa noite. Te louvar porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Até aqui, Senhor, a tua poderosa mão tem nos sustentado. E eu te louvo, Deus, porque o teu cuidado, Senhor, com cada um de nós, ainda que nós não mereçamos, Senhor, o teu amor, Senhor, nos molda, nos cerca, Senhor, e nos envolve, Pai. Por isso, nessa noite, Deus, fala através, Senhor, da tua palavra. Fala, Senhor, conosco, em nome de Jesus, e ministra, Senhor, ao nosso coração. Toma cativa, Senhor, o nosso entendimento, Deus, para que essa palavra venha cair num terreno fértil e frutificar, Senhor, poderosamente, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Queridos,
Eu louvo a Deus, como eu disse, porque o Senhor me trouxe em paz, em segurança. Estava com muita saudade de vocês, né? Aos sábados estava ali no culto com vocês, não estava de corpo presente, mas estava em espírito, adorando ao Senhor com vocês. E eu louvo a Deus porque hoje estou aqui novamente, pela misericórdia do Senhor. E foi um tempo de bênção em todos os sentidos. Eu compartilhei com os irmãos essa semana na oração, embora tenha ido ao Brasil fazer um tratamento e foi bem puxado mesmo, toda semana, né? Eu nem podia passar na frente do consultório da dentista, que ela já me puxava lá para dentro de novo, né? Então foi bem puxado mesmo, mas eu louvo a Deus. Mas tirando isso, foi um tempo que Deus também separou para mim, para que Ele pudesse falar comigo algumas coisas e que eu pudesse também viver algumas coisas. Por exemplo, eu cheguei no Brasil, cheguei na minha cidade no sábado de manhã e liguei para um amigo, um pastor amigo, dizendo, olha, fiquei sabendo que você está indo viajar e eu queria te ver antes de você viajar, né? E ele disse assim, então você vai me ver, você vai ministrar na igreja amanhã, no domingo. Eu fui, não, mas eu só vim para receber mesmo, eu queria ir lá na igreja, mas eu só quero receber. Não, você recebe no louvor e abençoa os irmãos na palavra. E assim fomos. Ministramos a palavra na igreja, foi uma bênção. E eu pude ver, queridos, eu comentava isso com a minha esposa, se eu não me engano, ontem. Nós olhamos para o Brasil e vemos que o Brasil é uma nação que o cristianismo é grande, tanto do lado protestante quanto do lado católico. Mas eu tenho visto nesse momento, eu vi neste momento que eu estive lá, como a palavra do Senhor tem sido pregada. E Deus me trouxe uma mensagem através disso, que o tempo do fim está próximo. Então, ainda que seja uma nação católica, protestante, que se fala do amor de Jesus, o Senhor está derramando da palavra dele com poder. Porque o Senhor não quer que ninguém se perca. O Senhor não quer que ninguém fique para trás. Então, Deus tem ministrado, Deus tem juntado o povo. E eu entendi isso no Senhor. E Deus me deu uma oportunidade maravilhosa com o meu cunhado. Para quem não sabe, a minha esposa tem 2 irmãos diretos, irmãos de pai, de mãe. E o Senhor recolheu um irmão dela o ano passado. E o outro estava muito enfermo, né? Já não estava andando muito bem. E eu estive lá com ele. E ele também tinha o vício, né? Da bebida. E eu estive com ele uns dias e 2 dias que eu estive com ele, ele estava meio alterado por causa do álcool. E eu ministrando ao coração dele. Jesus te ama. Jesus vai te libertar. Jesus é poderoso. E ele falava assim, me deixe em paz que eu quero morrer. A primeira vez que eu encontrei com ele. Na segunda vez que eu encontrei com ele, ele virou para mim e disse assim, você veio de novo, né? E eu disse, vim, e Jesus também veio comigo. E eu chamei ele para sair de carro. E ele mora numa cidade muito pequena. E nós saímos de carro. E assim, irmãos, não dizendo assim, olha, cara, você tem que parar com isso, você tem que parar, largar esse vício. Não, orando no Espírito. Falando, Senhor, salva ele, liberta ele. E de repente ele começa dentro do carro assim, cantando esse louvor que nós cantamos hoje. Ele começa assim, por toda a minha vida. E ele disse, canta agora, você sabe cantar? E eu continuei cantando com ele. E ele continuou, eu vou cantar mais música. E você continua, que eu quero saber se você canta. E eu adorando Jesus com ele dentro do carro, mas nunca chamando a atenção. E fomos embora. Olha, queridos, nós passamos, eu acho que uma tarde toda andando no meio da roça de carro. E eu levei ele para casa no fim do dia e fui embora, né, para a casa da minha irmã. Até que um dia a minha cunhada me liga e fala assim, seu cunhado está passando muito mal. E eu disse assim, e ele não vai no hospital? Não, diz ele que não vai no hospital.
não, estou indo para aí agora. E é uns 30 minutos. E eu cheguei naquele lugar, na hora que ele me viu, ele disse assim, você veio para me levar para o hospital, né? Eu fui, exatamente. Vai tomar um banho. E ele foi tomar um banho e fomos para o hospital. E eu deixei a minha cunhada entrar com ele e ele teve que ficar a tarde toda tomando soro. E aí a enfermeira chegou para mim e falou, você quer entrar lá e ficar com ele? Eu disse, eu quero. E foi a oportunidade maravilhosa do Senhor. E eu entrei e fiquei um tempão calado. Até que o Espírito Santo ministrou no meu coração que eu deveria falar. E eu disse a ele, cara, você é um homem tão bom. E Jesus não quer te perder. E ele disse, por que vocês estão perdendo tempo comigo? E eu disse, porque primeiro Jesus te ama. E se Jesus te ama, eu também te amo. A sua irmã também te ama. E a gente não quer te perder. Mas de forma alguma que eu vou te obrigar a fazer alguma coisa que você não queira. Porém, se você disser, eu quero, Deus já está entrando com ajuda. E se Deus está entrando, eu também vou junto, que eu sei que é para a vitória. E ele olhou para mim e falou assim, então eu quero ajuda. E eu glorifiquei a Deus. E eu falei com ele, então, você quer reconciliar-se com o Senhor? Porque ele é cristão. E nós oramos juntos. E ele novamente voltou para o Senhor. E para a honra e glória do Senhor Jesus, já vai para quase 20 dias que ele não bebe. Está fazendo o tratamento, está cuidando do corpo. Já estava num estágio assim muito ruim, mas está cuidando do corpo, está fazendo a própria comida, está tomando banho todo dia. Deus transforma a vida do homem. Deus muda qualquer situação. Se o nosso olhar é de fé, se a nossa fé está no Senhor, o Senhor pode mudar. E nós estamos continuando orando, o Senhor está estabelecendo um tempo novo. E continuei nessa pegada lá no Brasil. Até que no último dia, antes de eu ir embora, fui visitar uma família e eram até os meninos que estavam aqui, o Luiz e o Marcos. E quando eu cheguei nessa casa, eu pensei que era só visitar uma família. E aí quando eu chego lá, o pessoal fala, não, nós queremos um culto. Eu falei, então nós vamos ter um culto. Nós vamos falar do Senhor, nós vamos ministrar o Senhor. Queridos, e onde nós estávamos ali naquela sala, de repente nós estávamos lá fora na varanda, e as pessoas passavam na rua e paravam para ouvir a palavra do Senhor. Por isso que eu disse, como Deus está ministrando a palavra, como Deus está mandando, olha, ministrem, preguem a palavra. E foi um tempo maravilhoso. E eu creio também que naquela noite Deus curou, naquela noite Deus salvou. O corpo de Cristo, a união da igreja que o Senhor estabeleceu na terra, precisa estar unida, porque a volta do Senhor está breve. A volta do Senhor está breve. Por isso Deus ministrou no meu coração esse texto. Da unidade do corpo da igreja, do corpo de Cristo. Amados, nós vemos aqui o apóstolo Paulo, logo depois aqui dele ministrar a ceia, né, da ordem da ceia, ele fala dos dons espirituais que existem no corpo de Cristo. E logo em seguida ele fala deste assunto que nós lemos nessa palavra. E certamente eu vejo aqui, dentro do corpo de Cristo, uma certa confusão. Né? Quando ele traz aqui essa metáfora, né, do pé não ser mão, do outro membro não ser aquele. E nós vemos que não importa quem nós somos no corpo de Cristo. Importa que eu e você estejamos ativos no corpo de Cristo. Importa que eu e você estejamos em movimento no corpo de Cristo. Então nós vemos que Paulo, quando ele começa dizendo o corpo humano tem muitas partes, mas elas formam um só corpo. E o mesmo acontece com relação a Cristo Jesus.
Assim como o corpo humano é um só, mas possui muitos membros, a igreja também é formada por muitos crentes diferentes, mas unidos em Cristo Jesus. E o que nós vemos aqui, neste texto? Eu vejo que talvez a igreja não estava muito unida. Talvez a igreja estava um pouco com dúvidas acerca do que eu fazer. Eu sou melhor que o outro, eu preciso estar numa posição melhor. Eu, por estar numa posição hoje, num chamado pastoral, não sou melhor de quem está entregando os envelopes do dízimos. Fazemos parte do mesmo corpo, trabalhamos para que o Senhor estabeleça o reino dele nessa terra. Trabalhamos para que mais pessoas conheçam o Senhor Jesus. Então nós vemos essa unidade. A unidade da igreja não depende de uniformidade, mas da união de Cristo. Se você está aqui por causa de Cristo, você está no lugar certo. Se você está aqui junto com nós todos, para que nós possamos sim fazer a vontade do Senhor, nós estamos no lugar certo. Somos um corpo com muitos membros, batizados no Espírito de Deus. No Espírito de Deus. Amados, e nós não podemos de forma alguma, a partir do momento que nós recebemos esse batismo, a partir do momento que nós dizemos, eu estou caminhando com Cristo, nós não podemos de forma alguma ficar parados. Nós não podemos de forma alguma estagnarmos. Nós precisamos estar movendo, porque a igreja é um corpo em movimento. Nós precisamos, sim, estabelecer um ponto onde nós queremos chegar, e esse ponto nós sabemos onde é, que é Cristo Jesus. Agora, queridos, nós precisamos entender que a igreja aqui não é só o sábado. Aqui é muito fácil nós sermos igreja. Mas nós estarmos fora dessas quatro paredes, declarando o nome de Jesus, declarando quem nós somos em Jesus, declarando que existe um povo que está reunido, esperando e ansiando a volta de Cristo. Como é que está o teu coração? Você está esperando a volta de Cristo? Teu coração está desejando a volta de Cristo? Mas antes de tudo eu preciso desejar que o Senhor salve mais almas. E é aí que nós entramos. Se eu não posso ir pregar, eu posso ir orar. Se eu não posso ir lá pregar, eu posso ir contribuir. Esse é o ID do Senhor. Sabe, amados, não perder a oportunidade de falar do amor de Jesus. E como igreja, nós temos essa responsabilidade. A unidade da igreja, a união da igreja tem essa responsabilidade. E deixa eu dizer para vocês, nenhum cristão pode se sentir isolado no corpo. Nenhum cristão pode dizer, olha, eu não participo disso porque não me dizem, não me falam. Eu não estou participando porque eu sou a ovelha mais ali isolada. Porque nós precisamos um dos outros. Eu preciso de vocês. Nossa, e como eu preciso, gente. Eu vou dizer a vocês que nesses 30 dias aí fora, a minha alegria é saber que a igreja estava orando por mim. Eu sei que Deus cuida. Mas a minha alegria é saber que existe um povo que estava lá. Deus abençoe o pastor lá no Brasil. Abençoe o tratamento. Porque não foi fácil. Quando eu disse para vocês que eu não podia passar na porta da dentista, é porque era verdade. Sabe, queridos? Tinha dia que eu ia só fazer uma revisão, quer dizer, foi um dia só isso, graças a Deus.
Teve um dia que eu fui só fazer uma revisão e ela disse assim, eu vou te operar hoje de novo. Eu falei, não, tem misericórdia. Vou porque preciso. Ligou para a assistente, vem agora porque eu vou operar ele de novo. Não é que era algo grave, mas é porque era necessário para o tratamento. E eu virei para ela e disse assim, nossa, eu já estou cansado de levar anestesia. Que eu já tinha levado umas 50. Então eu louvo a Deus porque a igreja estava orando. E o que sustenta o cristão, o que sustenta o homem de Deus, a mulher de Deus de pé, é a oração. É quem está intercedendo, é você não parar de orar, é você não parar de interceder. Então, uma igreja unida, ela tem poder no mundo espiritual, ela tem poder para destronar principados, potestades. E eu deixo uma pergunta para você nessa noite. Como você tem sido como igreja? Como tem sido a sua vida aqui, neste corpo, nessa parte do corpo? Sabe, quando eu ministrei lá no Brasil, eu trouxe um pouco da nossa realidade aqui. Porque a nossa realidade é bem diferente da realidade do Brasil. Né? No Brasil você chega, tem os templos próprios. Você pode ir à igreja a hora que você quiser, de madrugada, para orar, você pode ir. E as pessoas ficam assim, um pouco surpresas com isso. De não termos o templo que é nosso. De termos essa oportunidade de ter a igreja, de ter ali o templo e fazer, olha, muita coisa para o Senhor. Mas mesmo sem termos um templo próprio, a igreja de Deus pode ainda fazer muita coisa para o Senhor. Eu e você podemos fazer muita coisa para o Senhor. Nós podemos mudar a história dessa cidade, querido. Mas isso começa através do meu coração. Como é que está o meu coração na obra de Deus? Como é que está o meu coração em fazer as coisas para o Senhor? Como é que está o meu coração em dedicar a minha vida para o Senhor? Como é que está o meu coração em querer agradar ao Senhor? Eu preciso saber isso porque não é só vir aqui. Eu digo para os irmãos que o meu sábado só se for algo muito urgente. Se for um trabalho muito urgente. É claro, querido, tem irmãos que trabalham aos sábados. Mas eu decidi isso. Eu, José, o meu sábado é para o Senhor. Então nós precisamos estabelecer isso, o que eu estou doando ao Senhor, o que eu estou dando para o Senhor. A minha vida realmente está no Senhor, está na obra do Senhor. Eu quero ver pessoas salvas. Eu digo isso, amados, porque nós precisamos sim fazer os planos que agradam ao Senhor, mas nós precisamos executá-los. Não é somente viver a vida. O corpo de Cristo estabelecido na terra é a igreja do Senhor. E nós precisamos, queridos, entender isso. Nós temos uma responsabilidade muito grande. E cada um de nós é importante. Ainda existem pessoas nos dias de hoje que dizem, eu nem sei o que eu vou fazer na igreja. Eu nem sei. Já ouviu as pessoas que dizem assim, eu nem sei ainda qual é o meu chamado. Já está há 20 anos na igreja. Já está há 20 anos na igreja. E nunca procuram ajuda assim para dizer assim, eu quero fazer algo para o Senhor. Pastor, deixa eu fazer algo para o Senhor. Deixa eu ministrar uma palavra, deixa eu abrir um culto, deixa eu tomar conta do estudo bíblico, deixa eu tomar conta da oração, deixa eu cuidar ali da mesa, deixa eu ficar na porta. Precisamos uns dos outros. Eu preciso de você. Deixa ele. Pode deixar ele. Pode deixar ele. Nós precisamos
uns dos outros, para que este reino avance. Eu preciso de vocês. Eu preciso de vocês para que nós estabeleçamos um tempo glorioso neste lugar. E sabe no que eu preciso de vocês em primeiro lugar? Em oração fervorosa. Sabe, queridos, nós temos a nossa oração no Zoom, às segunda-feira, no conforto da nossa casa. Aonde eu só ligo o computador ou o telefone, escuto a oração, oro. Se eu não quiser orar, eu não oro, mas eu estou ali. Eu estou ali. E a igreja precisa entender isso. Nós precisamos marcar um território no mundo espiritual e dizer assim, essa parte da igreja está de pé, essa parte da igreja está lutando, essa parte da igreja está confiando que Cristo irá fazer algo poderoso. Eu preciso de vocês. Eu preciso. Porque a igreja de Cristo precisa continuar triunfante e ela continuará. Mas eu quero que essa igreja faça parte disso. Do verso 21 ao 24. Nenhum membro é autossuficiente. Assim como o olho precisa da mão e a cabeça precisa dos pés, ninguém na igreja é independente. Precisamos uns dos outros. Os membros aparentemente mais fracos também são importantes. E quando o apóstolo diz isso, ele está dizendo àqueles que estão ali e acham que não conseguem fazer, mas estão lutando, estão fazendo, estão indo, são também importantes para a obra. E Deus honra os membros que são menos valorizados. Da minha parte, você não vai ser menos valorizado nessa igreja. Porque eu quero que você flua. Eu quero que você cresça. Eu quero que você avance. Eu quero que você seja um canal de bênção. Eu quero que, através da tua vida, outras pessoas olhem e falem, aonde é que você está indo? Onde você está cultuando ao Senhor? Nós precisamos, queridos, como igreja, entender que Cristo é que está no controle de tudo. Nós só precisamos entrar nesse eixo. E como sempre dizemos aqui, e talvez você pode até dizer assim, nossa, nós ouvimos isso demais nessa igreja. Mas talvez porque eu creio que o Senhor quer que nós ouçamos isso. O Senhor quer que a gente redirecione o nosso caminho. Nós não podemos deixar que essa vida nos tire o tempo com o Senhor, que essa vida nos tire do propósito de Deus. Mas o Senhor está nos chamando para viver um tempo novo. O Senhor está nos chamando para viver algo novo com Ele, o que nós temos vivido. O que nós temos vivido. Sabe, amados? Mesmo a igreja lotada, mesmo que esses bancos estivessem lotados, haveria momentos que nós deveríamos trazer uma palavra assim. Porque existem pessoas no meio da igreja, mesmo a igreja lotada, que nós até possamos não saber, mas está desistindo, está caminhando mais fraco. E é preciso nós lembrarmos que até aqueles que estão mais fracos, que estão desistindo, são importantes.
para que quem está do lado forte olhe e fale, ops, você também é importante. Sabe, nessa minha estadia, eu vi Deus libertando pessoas do vício. Não somente meu cunhado, vi Deus libertando outras pessoas. Vi Deus fazendo coisas maravilhosas. Sabe, deixa eu dizer para vocês aqui. Essa história do meu tratamento. Desde o primeiro dia. Eu fui cuidado primeiro pelo Senhor e depois por 3 dentistas. Mas todos os dias que eu estava lá, que eu me sentava na cadeira, antes delas colocarem a mão em mim, eu falava com elas, eu quero orar por vocês. Eu quero orar por vocês. E orava por elas. Sabe o que aconteceu? Não tinha um dia mais. Se eu chegasse lá e esquecesse da oração, elas pegavam, vamos orar. Vamos orar. Quando uma não estava dentro do consultório, chegava atrasada, já acabou a oração? Não se preocupe, nós oramos por você. Não, mas vamos orar de novo. Sabe, queridos, nós precisamos nos envolver numa atmosfera de igreja, fora de igreja. Nós precisamos viver isso. A nossa situação aqui, a nossa atmosfera é diferente da do Brasil? É, mas o Deus não é diferente. Deus não é diferente, irmãos. E eu e você unidos somos igreja. E quando a gente está aqui, estamos orando, estamos intercedendo, estamos buscando, estamos dando glória a Deus, porque hoje é o dia da gratidão. Quando nós estivermos lá fora, nós vamos lembrar desse sábado. Nós vamos lembrar do culto. E Deus é quem vai te dar a deixa. Deus é quem vai te dizer, faça isso, faça aquilo. Ministre no coração, cante um louvor na casa de alguém. Sabe? É isso que acontece. Essa semana eu estava trabalhando e eu estava ouvindo um louvor na casa de um cliente. E o cliente chegou e eu abaixei o louvor para conversar com o cliente. E depois que eu acabei de conversar com o cliente virou para mim e disse, pode aumentar o louvor que eu gosto de ouvir essas músicas. Estava em português, como é que ia entender? Mas eu sei que o Espírito está trabalhando. Eu sei que Deus está trabalhando, porque eu não sou igreja somente aqui dentro, mas eu sou igreja lá fora. E eu creio que Deus vai agir no tempo dele. Eu creio que o Senhor vai salvar. E a união da igreja faz isso. Quando nós estamos unidos, trabalhando junto em oração, lendo a palavra, estudando a palavra. Quando nós estamos lá fora, por causa da nossa dedicação, Deus começa a agir na vida de cada um de nós. Sabe, porque o nosso coração não está somente dedicado aqui, mas dedicado o tempo todo no Senhor. A união da igreja faz com que Deus trabalhe em nosso favor. Não é isso que o Senhor diz lá em Mateus capítulo 16, verso 14, ou 14, 16? O Senhor diz que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja de Cristo. O que esse texto está dizendo? No mundo espiritual, demônio nenhum tem poder sobre a igreja do Senhor. Então, quando nós dizemos vai sair, é porque vai sair. Sabe, queridos? Essa é a vontade de Deus para a vida da igreja. O propósito de Deus é que a igreja viva em unidade e cuidado mútuo. Deus organizou o corpo dele para evitar divisões. Por isso que eu não posso estar enciumado se Deus levantar algum de vocês num dia de ministração e falar poderosamente aqui. De maneira nenhuma. Eu vou ficar feliz demais. Eu vou ficar alegre demais. Se Deus pegar e vou usar. Eu louvo a Deus pela dedicação, pela vida da irmã Adriana que está lá
nas salinhas com as crianças. Pelo cuidado, pelo zelo, e como eu vejo Deus trabalhar na vida dela. Eu louvo a Deus pelo cuidado de Deus na vida de cada um de vocês. Mas eu quero ver mais. Eu quero Deus fazendo mais. Eu quero ver Deus usando cada um de vocês mais. Eu quero ver Deus trabalhando de uma maneira sobrenatural, queridos. Não tenho apego nenhum. Sabe? Só me apego no meu Senhor. Porque sei que a minha vitória está nele. O meu galardão está nele. A minha coroa está nele. E o que eu quero é que eu seja somente um canal de bênção. E que eu faça a vontade do Senhor nessa terra. No nome de Jesus. Então, num corpo saudável, uma igreja saudável, não há divisão. Há cuidado mútuo. O sofrimento é compartilhado. A alegria é compartilhada. É o que Paulo ensina à igreja. Chore com os que choram. Alegrem-se com os que estão alegres. Esse é o cuidado da igreja. Aqueles que estão pensando em desistir, abrace eles. Aqueles que estão lá fora, corre lá e puxa eles de volta. A igreja é como um corpo unida em Cristo, que tem diversos dons, que depende uns dos outros e que é chamada para cuidar uns dos outros. Essa é a vontade de Deus para a igreja. Você tem vivido igreja? Você tem sido, quando você está junto, mesmo que em pensamento, você tem pensado como igreja? A vontade de Deus é essa, porque Ele é o cabeça da igreja. É Ele que direciona a igreja. Agora, se Ele é o cabeça e Ele dá o comando, Ele não vai nos comandar para sair da igreja. Ele não vai nos comandar para poder ser melhor que o irmão. Ele não vai nos comandar para dizer, olha aqui, você é melhor, você tem um lugar melhor em outro lugar. Mas Ele vai dizer que nós juntos, como corpo, como igreja, somos dependentes um dos outros e de Cristo Jesus. Essa é a vontade de Deus. Deus não criou membros inúteis. Eu preciso da minha mão. Sabe, amar? Olha como Deus é maravilhoso. Hoje eu mostrei à minha esposa um vídeo de uma mulher que não tinha os braços. E eu já vi muitas pessoas sem os braços cozinharem. Já viram pessoas sem braço cozinhar? Já vi pessoas sem braço ir ali, vestir a roupa ali e veste. Mas essa de hoje me surpreendeu e eu creio que foi de Deus. Ela não tinha os 2 braços e ela era uma maquiadora profissional. E eu, tudo bem, você é uma maquiadora profissional, você se maquia, beleza. Mas quando eu vi aquela mulher colocar uma linha numa agulha com os pés, eu falei, não, Deus é tremendo. Sabe, eu posso não ter o braço, mas Deus me fará suster com outro membro. Sabe, assim é aqueles que estão morrendo. Eu, como membro, preciso dizer, ops, volte para o teu lugar. Você tem trabalho, você é importante. Deus precisa de você nessa terra. Essa é a vontade de Deus. Então, Deus não criou membros inúteis no corpo de Cristo. Todos nós precisamos estar ativos dentro do corpo. Membro sem atividade é sinal de que precisa de atenção e cuidado para voltar a ser útil dentro do corpo. Então, a minha oração nessa noite, queridos, é que você seja ativo dentro do corpo. Que durante a semana você lembre dessa igreja. Quando eu digo a igreja, não as paredes, mas cada um dos irmãos. Nós não somos muitos.
Então você pode lembrar do nome de cada um e dizer: Senhor, abençoe e use ele nessa semana. Usa a irmã nessa semana no trabalho. Usa o irmão, usa as crianças, Senhor, lá na escola, Deus. Porque o império das trevas tem cercado. E se nós não estivermos fortes espiritualmente, nós corremos o risco de dizer: eu não sou igreja, com medo daquilo que viria nos acontecer. Então essa é a vontade de Deus. Sejamos uma igreja unida, sejamos uma igreja persistente, porque até o dia de hoje temos sido, porque Deus dará o crescimento, porque a obra é dele, a igreja é dele, mas eu e você precisamos estabelecer um tempo e um momento com o Senhor, e dizer: Senhor, me usa, dizer: Senhor, muda a minha vida. Sabe, amados, naquela última noite no Brasil, eu poderia dizer assim: ah, não, eu não fui chamado para um culto, eu nem estou preparado para um culto. Mas eu vou dizer para vocês que o amor de Deus assim queimou no meu coração por aquelas pessoas. Sabe, uma criancinha chegou para mim e disse assim: eu te vejo na televisão todo sábado. 3 aninhos. Eu te vejo na televisão todo sábado. E quando eu cheguei, ela disse: olha o José. Olha como Deus é bom. Sabe, amados, o nosso coração precisa queimar de amor. Precisa queimar de amor. E quando é sábado, eu preciso: Senhor, eu quero estar na igreja hoje. Senhor, eu quero vir, eu quero estar com meus irmãos hoje. Nossa, eu louvo a Deus, e como eu queria estar aqui hoje com vocês. E Deus foi bom e misericordioso, porque eu estou aqui. Então, que essa unidade que Paulo ministra ao nosso coração nessa noite, ela seja estabelecida e permanecida sempre no Senhor. E que a nossa vida esteja pautada nessa doutrina maravilhosa, que é o corpo de Cristo, unido, selado pelo Espírito Santo. Eu não sei como está o teu coração e a tua vida, embora conheça vocês, mas quando você bota a tua cabeça no travesseiro, é só você e Deus. Talvez você diga ao Senhor: Senhor, eu até queria fazer mais, mas eu nem sei como. Senhor, eu até queria fazer mais, mas eu nem tenho coragem. Senhor, eu até queria fazer mais, mas eu acho que se eu fizer eu vou falhar. Se Deus estiver na frente, vai dar certo. Se Deus estiver no controle, vai dar certo. Então, amados, eu queria te convidar a ficar de pé. Não vou lhe chamar aqui na frente, mas eu queria que nessa noite você fosse muito sincero com o Senhor. Porque eu quero viver um novo tempo de raízes profundas, de buscar o Senhor assim, de uma maneira como nunca buscamos, de viver uma unidade assim profunda no Senhor. Sabe, onde se está doendo, louvado seja Deus que nós não somos bruxos, mas se está doendo, diz que está doendo, e nós vamos estar juntos, e o que nós pudermos fazer como igreja para sarar o corpo físico, o corpo espiritual, nós vamos fazer. Então que Deus possa nessa noite ministrar com graça no teu coração, no nome de Jesus. Eu quero te convidar a ficar de pé. Aleluia. 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 Olha, o pastor que eu ministrei na igreja lá mandou uma mensagem: paz, meu querido, dê notícias aí, como é que você está? Louvado seja Deus. Eu queria orar com você nessa noite. E eu queria que você abrisse o teu coração para o Senhor. Qual que é a sua dificuldade em ir mais além?
Qual que é a sua dificuldade em romper no Senhor, para que Deus use todo o teu potencial, para que Deus ministre na tua vida tudo o que Ele tem, para que você chegue num lugar mais alto, para que você esteja num lugar mais alto, mesmo assim, aos pés do Senhor. Aleluia, aleluia. Vamos orar ao Senhor nessa noite. Vamos orar ao Senhor nessa noite. Eu quero que você ore ao Senhor. Eu quero que você ore ao Senhor. Aleluia, 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 Jesus. Louvado e exaltado é o teu nome, Senhor. Adorado é o teu nome, Senhor. Pai, eu te louvo, Senhor, por essa palavra, porque a palavra é tua, e essa palavra é poderosa para transformar a vida do homem. É poderosa para mudar a minha vida por completo. Senhor, e eu lhe peço nessa noite, Pai, que o Senhor me leve mais além, que o Senhor leve a igreja mais além, que o Senhor ministre no coração de cada um aqui nessa noite, Pai. Ah, Deus, e vai destronando todas as dificuldades, todos os medos, caiam por terra em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus, eu lhe peço nessa noite, Senhor, ministra, Senhor, com autoridade, Senhor, sobre a vida de cada um nessa noite. Espírito Santo de Deus, faz o teu querer em nós, faz o teu querer em nós, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Tu és santo, Senhor, tu és santo. Tu és santo, Deus. Tu és adorado, Senhor. Tu és exaltado, Senhor. Sonda o nosso coração nessa noite. Em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Eu creio, Deus, que grandes coisas o Senhor tem para esse lugar. Em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Ah, Deus poderoso. Tu és maravilhoso, Senhor. Tu és maravilhoso, Senhor. Aleluia, aleluia. Aleluia.